Olá, aluno. Eu sou o professor Naldo e vamos à resolução da prova de Física do Enem 2019, uma belíssima prova. Vamos à questão 91 da prova amarela. Trata-se de uma questão, claro, de eletrodinâmica, não é? Uma belíssima questão, tratada em sala de aula, inclusive, não é? O que você tem que fazer é o seguinte, veja só. Ele quer saber qual é o número de máximo de resistores que você pode ligar em paralelo com a televisão, ok? Muito bem, a televisão funciona de 90 a 130 volts. Professor, como é que faz esta questão? Legalzinho, olha só. Primeiro passo, se as chaves estiverem todas abertas, você tem uma DDP na televisão de no mínimo 90 volts. Nesse caso, a queda de tensão elétrica no resistor de 10 ohms é de 30 volts, não é? Porque a soma das DDPs tem que ser igual a 120. Legal? Bom, professor, tá legal. E aí? Aí, veja só o que acontece. Para uma DDP de 90 volts, não é? No televisor, a tensão elétrica no resistor de 10 ohms será 30. Então, daí dá para você calcular a corrente elétrica que flui pela TV. Não é? U igual a R vezes I. Puxa vida, a primeira lei de Ohm, 90 igual a 50 vezes o I na TV. Então, a corrente que passa na TV é de 1,8 ampere nesta situação. E no resistor, não é? Qual seria a corrente elétrica que passa? U igual a R vezes I no resistor, não é? 30 volts para ele, lembra? E a resistência dele é 10. Então, a corrente é 3 amperes. Portanto, se passa 1,8 ampere na televisão e você tem uma corrente elétrica total chegando aos resistores em paralelo, inclusive a TV aí, não é? Então, você tem nos resistores, em geral, em paralelo, a soma da corrente que equivale a 3 amperes, ou seja, 1,2 ampere, 1,2 mais 1,8, que passa na TV, 3 amperes. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, olha lá, a DDP nas lâmpadas também é 90 volts, porque elas estão em paralelo com a televisão. A resistência dessas lâmpadas em paralelo, 200, ok? Então, a corrente em cada lâmpada é 0,45. Se você sabe a corrente total que passa nessas lâmpadas e a corrente que passa em cada lâmpada, dá para você saber quantas lâmpadas é possível se ligar, não é verdade? E é isso que nós fazemos. Dá uma olhada lá. Ok? A corrente, então, total nas lâmpadas é 1,2. 1,2 é o somatório das correntes em cada lâmpada, não é? N lâmpadas ligadas, a corrente de cada lâmpada é 0,45, então nós temos um N igual a 2,67. Como nós não temos 2,67 lâmpadas, não é? O número de lâmpadas que pode ser colocada aí, não é? Em paralelo com a televisão, que são os resistores, são 2 no máximo. Ok? Legal? Muito bom. Alternativa certa B, uma belíssima questão. Vamos à próxima? Então vamos lá. A próxima questão, ela flerta exatamente, é a 95, né, da prova amarela, ela fala novamente de eletrodinâmica, né, que você tem redes de alta tensão que geram correntes induzidas nos arames farpados, né? Ele quer saber o que se deve fazer para uma pessoa não tomar choque nesse arame. Então, o que você tem que fazer? Aterrar o arame, para não ter uma diferença potencial entre a pessoa e o arame. Legal? E isso é o que se vê na alternativa A, não é? Então, você tem que fazer com que a DDP entre a pessoa e o arame seja 0. Uma bela questão também, eu tenho certeza que você acertou. Muito bem, vamos à próxima questão. A próxima questão é a questão 97 da prova amarela. Olha só, importante agora. Ele fala aí, não é, sobre uma experiência de mecânica. Olha, mecânica, meu amigo, sistema conservativo. Ok? A energia potencial gravitacional de uma rodinha vai se transformar em energia cinética de rotação. E ele quer saber qual é o valor dessa energia cinética de rotação, desprezando a velocidade de translação da rodinha. Ok? Então não é um exercício muito difícil, basta lembrar que para calcular a energia potencial gravitacional, nós temos que ter o desnível entre a posição inicial e a posição final. E o desnível é 2/3 de H. Muito cuidado com isso. Então vamos lá, não é? Então nós temos aí a figurinha fornecida, não é? Nós temos no note a DOT a massa, cuidado, que está em grama, ok? E as dimensões aí do equipamento. Então, por conservação de energia mecânica, já que trata-se de sistema conservativo, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Legal, professor. E me diga, qual é a energia mecânica inicial, professor? É a energia potencial gravitacional.
Ok? Então é mg vezes o desnível. O desnível é 2/3 de h, de acordo com a figura e de acordo com o texto. Legal? Então nós vamos ter a massa, não é? 3 vezes 10 dá menos 3 kg, vezes a gravidade que é 10, vezes 2/3. O h, ele te deu lá, é 0,41 metros, não é? Então a energia cinética de rotação vai ser 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Alternativa certa B. Muito boa a questão, não? Muito boa. Também gostei, viu? Também gostei, olha aí. Estava na nossa apostila, né? Energia mecânica, né? Sistema conservativo. Legal, vamos à próxima? Então vamos lá. A próxima questão é a questão de número 100 da prova amarela, não é? Que fala sobre a calibragem de dois pneus, A e B, né? O pneu A de menor largura e o pneu B de maior largura. O pneu B, sob o mesmo esforço sobre ele, não é? Deforma mais que o A. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber a relação entre as massas, não é? De ar dentro dos pneus, ok? E a pressão, não é? Desses pneus. Muito bem. Então, o que você faz? Eu acho que é um exercício bem simples, não é? Como o pneu da bicicleta A deforma sob esforço muito menos que o do pneu da bicicleta B, entende-se então que a pressão interna do gás, do ar, né, dentro do pneu A é maior do que a pressão do pneu B. Legal? Agora, a segunda parte, né? Aí é a questão da leitura, né? De acordo com o texto, as massas são proporcionais aos volumes, não é? Então, como nós temos que o pneu B, ele é mais largo que o pneu A, então o volume de B deve ser maior que o volume de A. Portanto, a massa de ar em B deve ser maior que a massa de ar em A, o que nos leva à alternativa B, uma questão relativamente simples. Ok? Bela questão. Muito bem, vamos à próxima? Vamos lá. A próxima questão é a questão da prova amarela 107. Olha aí, que delícia, né? O nosso querido teorema do impulso, puxa vida. Cai o tijolo no capacete, ok? E o intervalo de tempo para que a quantidade de movimento do tijolo seja reduzida a zero é de 0,5 segundos, ok? A altura que ele cai é de 5 metros, sistema conservativo. Nós vamos calcular o módulo da velocidade no momento do impacto do tijolo com o capacete, utilizando conservação de energia mecânica. A massa de cada tijolo é 2,5 kg. Ele quer saber, né, a força, o módulo da força resultante média, não é, sobre o capacete da pessoa, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, calcular o módulo da velocidade com que o capacete é atingido pela pedra, né? mv² sobre 2, energia cinética, não é, do tijolo, é igual a energia potencial gravitacional. Então a velocidade, o módulo da velocidade no momento do impacto do tijolo no capacete é de 10 metros por segundo. Esse tranquilo, né? E daí, professor? Bom, agora vamos ao teorema de impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento do corpo sujeito às forças externas, não é? Muito bem. Como nós temos aí uma variação de quantidade de movimento em que a quantidade de movimento final do tijolo nós admitimos igual a zero, então o impulso é igual à quantidade de movimento do tijolo imediatamente antes do impacto. Então nós vamos ter assim, ó, a força resultante média vezes o tempo de interação, que é 0,5, é igual à massa do tijolo vezes a velocidade de impacto. Nós vamos ter uma força média, não é, do tijolo sobre o capacete, não é, de 50 newtons. E isso equivale ao peso de 2 tijolos, porque o peso de cada tijolo é 25 newtons. Então, a alternativa certa, a linda questão. Linda, 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 linda. Muito bom, Enem. A próxima questão é a questão da prova amarela, a questão 109, uma bela questão também. Não é? Ele fala de magnetismo, olha aí, não é? Puxa, meu amigo, espero que você tenha acertado, não é? É o espectrômetro, né, de massa que ele compara, consegue, através do número de voltas que a partícula eletrizada dá dentro dele, é possível determinar a massa da partícula eletrizada. Legal. Aí tem uma figurinha, né, trajetória helicoidal em movimento uniforme, e você vai resolver facilmente, eu tenho certeza. Olha como é que se faz. Bom, primeiro a força magnética atua como resultante centrípeta, não é? Legal? Muito bem. Então daí você tira o famoso raio, não é, da trajetória no plano, não é? YZ, Habib me vê um quibe, famosérrima equação. Tá bom, professor. E aí? O tempo para completar uma volta e, portanto, o tempo para transladar, não é?
ali após uma volta é dado pelo V igual a 2πr sobre o período, tem 2 pimentas no meu quibe. Legal, professor, e aí? No lugar do termo R, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar MVQB. Então, aparece o 2πmQB, tem 2 pimentas no meu quibe. Legal. Agora, quanto tempo a partícula se translada aí? O tempo que ela translada é exatamente o número de voltas completas vezes o tempo de cada volta. Então, vai ser N vezes 2πm sobre QB, ok? Então, a massa, que é o que ele pergunta em função desse tempo de voltas, é dada por QB vezes T sobre 2πn. A alternativa certa, a belíssima questão. É uma belíssima mesmo, ok? Muito bom. Vamos à próxima? Vamos lá? Legal. A próxima é a questão 113 da prova amarela. Não é? Uma questão de calorimetria. Olha que delícia, não é? Queima-se 2,5 gramas de castanha de caju e aquece-se água, ok? Apenas 50% da energia liberada é utilizada para aquecer água. O nosso famoso que macete, ok? Eu tenho certeza que você adorou essa questão. Legal. Olha aí, te dá o valor energético. Cuidado agora, esse valor energético são para 2 castanhas, portanto 10 gramas. Nós temos 2,5 gramas de castanha no texto. Então vamos lá. Primeiro passo, nós podemos, ou por regra de 3, ou como nós fizemos, calcular, né, o calor de combustão, né, da castanha. Nós temos aí 70 quilocalorias dividido por 10 gramas. Então nós temos 7.000 calorias por grama de castanha queimada, não é? Então nós vamos ter que, se temos 2,5 gramas, vai ser liberado 17.500 calorias. Legal. Agora, basta você lembrar que a quantidade de calor útil é 50% desse total liberado. Ok? Então, 0,5 de 17.500 dá 8.750 calorias. Legal, professor. E agora? Que macete? Ah, não tem erro. Para essa temperatura é igual à quantidade de calor sensível sobre massa vezes calor específico. Cuidado que ele quer a temperatura final e não a variação de temperatura. Muita gente cometeu esse erro. Legal? Então, nós vamos ter uma variação de temperatura igual a 25 graus Celsius e, portanto, a temperatura final é 45 graus Celsius, o que nos leva à alternativa C, linda questão de frente 2, termologia. Muito boa, muito boa. Legal. Olha aí, mais uma bela questão de mecânica, no caso estática, não é, do ponto material, né? É aquela brincadeira, né, de se equilibrar naqueles fios esticados em praça, né? Muito legal. Ele fala que o ângulo que a fita em que a pessoa se apoia forma com a direção horizontal, 10 graus, te dá o seno, te dá cosseno, e agora é a hora dos vetores, né? Muito bem, olha lá, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores? Legal, vamos lá. Primeiro passo, tração, ok? Naquele ponto em que a pessoa está, é o mesmo fio, é a mesma intensidade de força, ok? E o peso, legal? Então, como aquele ponto está em equilíbrio, você tem que tomar cuidado. Legal? Você tem 3 forças agindo naquele ponto. Então, como é que você pode fazer? Uma das maneiras é decompor a força T, não é isso? Olha lá, se é cateto adjacente, hipotenusa vezes cosseno. Se é cateto oposto, hipotenusa vezes seno. E é isso, meu amigo. Olha só, nós vamos ter lá 2t cosseno de 80 é igual ao peso. 2t vezes seno de 10 é igual ao peso, né? Porque seria o cateto oposto ao seno de 10 graus. Legal. Então, 2t vezes 0,17 é igual a 800. Então, t é igual a 400 dividido por 0,17, que dá aproximadamente 2.353, ou seja, aproximadamente 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Alternativa D, bela questão, amigão, bela questão. Também gostei, não é? Tá bom, vamos para a próxima? Vamos lá. Prova amarela, questão 120, não é? Olha aí, fala sobre, né, um foguete, não é, que entrou na atmosfera e o pessoal do Rio de Janeiro viu, não é, esse foguete incinerar-se e cair lá no oceano. É essa a história, não é? Aí ele fala assim, olha, se tivesse esse foguete entrado um pouquinho antes, poderia ter caído em cima da cidade do Rio de Janeiro. Ufa, ainda bem que não, né? Já basta as tragédias, né? Então vamos lá, a pergunta que ele faz é o seguinte:
De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, bom, certamente maior, não é? Porque ele cobriu um arco, não é, de circunferência maior do que o Rio de Janeiro em relação ao eixo da Terra, né? Então, ele varreu um ângulo maior em relação ao eixo da Terra, em relação ao Rio de Janeiro, no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade angular dele era maior, ok? E no mesmo sentido, não é, de rotação do planeta, ok? Deixando a cidade do Rio de Janeiro para trás em relação a ele. Portanto, alternativa certa B. Bela questão, não é? Uma questão bem legalzinha, bem simples, era só pensar um pouquinho, não é verdade? Vamos para a próxima? Então vamos lá. A próxima é a questão 122 da prova amarela. Olha aí uma belíssima questão, um pouco mais difícil, né? Fala-se aí sobre o isolamento térmico, ok? Nós vamos usar a famosa lei de Fourier, ok? Dentro de caixas com os comprimentos, largura e altura dados, A 40 por 40 40 é um cubo, B é um paralelepípedo 60 por 40 por 40, são colocados massas iguais de gelo a 0 graus Celsius e no recipiente B você percebe que o fluxo de calor foi maior, foi o dobro do que em A. Por quê? Porque o gelo fundiu o dobro do que o gelo no recipiente A. Ele quer saber a relação entre as condutividades térmicas dos materiais que são feitos nessas caixas, supondo que as espessuras sejam iguais. Lei de Fourier, amigão, não tem jeito, né? Olha lá, primeiro passo, o fluxo de calor pela lei de Fourier é K vezes A vezes delta θ sobre aí a espessura, ok? As espessuras são iguais, não é? As diferenças de temperatura são iguais, o que altera aí é a área, ok? E a condutibilidade térmica. Muito bem, então vamos lá. No caso, recipiente A, veja só, nós temos a condutibilidade térmica vezes a área do recipiente, tem que tomar um certo cuidado aí, não é? Que é a área de um cubo, não é? Como cada face tem 40 por 40, são 6 vezes 40 vezes 40. Legal? Vale essa temperatura aí. Então, nós temos a primeira expressãozinha matemática, não é? O fluxo de calor, massa vezes calor latente de fusão sobre o tempo, é igual a Ka, 9.600, dividido por a variação de temperatura entre as paredes e E. Muito bem. Então, o fluxo aí é diretamente proporcional a esses termos. Legal, professor, e agora? Agora é o seguinte, no recipiente B, aí que você tem que tomar cuidado, porque é um paralelepípedo, né? Então, vai ficar 2 vezes a área, né, 60 vezes 40, né, que são as áreas maiores, mais, não é, 4 vezes, não é, as demais áreas, né? Então, 2 vezes 60 vezes 40, mais 2 vezes 60 vezes 40, mais 2 vezes 40 vezes 40, ok? E aí você vai encontrar, num total, 6.400, quer dizer, o fluxo é diretamente proporcional a KB vezes 6.400. Muito bem, aí você compara, né, as duas, relaciona as duas, você vai ter que KA sobre KB é 2/3, que é aproximadamente 0,67. Alternativa certa B, não é? Poder-se-ia fazer exercício mais imediatamente, fazendo que o fluxo de B é o dobro do fluxo de A e ponto final, e colocando as expressões e relacionando. Legal? Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima questão é a da prova amarela, exercício 124, não é? Ele fala, um famoso jingle da minha época, né? Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Não. Bom, é isso, não é? Ele fala que o frio não pode entrar. Legal. Aí ele pergunta o seguinte, para solucionar as incorreções nesta música, nesta vinheta, né? Deve-se associar às portas, os cobertores, o quê? Bom, tem que se minimizar, nós não temos frio que entra, nós temos calor que flui para fora, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, que é a parte externa da casa, né? Então, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, né? E diminuir a entrada de fio na casa, nem pensar, ok? Então, a alternativa certa é o que se vê na alternativa C, dá uma olhada. A energia térmica flui espontaneamente da maior para a menor temperatura, logo o frio não entra. A porta minimiza as perdas de calor do interior da casa para o exterior, não é? A alternativa certa C, belíssima questão. Muito bem, vamos à próxima. Olha aí, ó, cuidado. Prova amarela, 129, a questão 129, não é? Essa foi uma questão um pouco mais difícil, né? Ele cita que as pessoas na Tailândia têm um poder, uma acuidade visual maior na água do que as outras pessoas, por exemplo, na Europa, não é? Legal. E ele quer saber
Por que que isso ocorre? Por que que a diminuição do diâmetro das pupilas provoca, né, essa visão melhor, não é, do embaixo da água? É bem simples, né? Porque a diminuição da pupila faz com que apenas os raios de luz muito próximos do eixo principal incidam na lente, ok? Sofrendo uma diminuição, não é, da refração, não é? Ao passar pelo cristalino, não é? Então, olha aqui, isso é o que se vê na alternativa D, né? Então, possui um menor desvio por refração, os raios de luz são mais próximos do eixo principal, do cristalino. É uma questão interessante, mas difícil para o aluno. Legal, vamos para a próxima? Vamos lá. A questão 132, prova amarela. Olha só, ele fala exatamente da luz que se propaga, não é? Espalha por todos os lados, ok? E os raios de luz, mesmo quando se cruzam, não é? Um não interfere em trajetória do outro. Muito bem, é Huygens que afirma isso. Legal? E ele coloca em contraposição que teoria? A teoria de Newton, que dizia que a luz se comporta com partículas, ok? Então, não. Essa evidência da independência dos raios de luz evidencia, no caso da ondulatória, que a luz é uma onda, não é? Então, nós vamos ter aí a alternativa correta, a alternativa C, ok? O texto da questão critica o modelo corpuscular da luz, pois a luz supostamente não pode comportar-se como se fosse um projétil. O modelo corpuscular foi proposto por Newton, de acordo, né, com o comportamento ondulatório proposto por Huygens. Alternativa certa, C. Amarela, 135. Obviamente, mais uma questão de mecânica, não é? Fala-se sobre uma espécie de drone, não é? Que fotografa, não é, a plantação. A dica está exatamente na figura, ok? Legal? Porque há uma superposição das fotografias, representada aí por esse comprimento ΔS. Esse ΔS é 20% da superposição total. Legal? Sem isso não dá para resolver. Ele quer saber, sabendo isso aí que ele voa, o drone voa a 1.000 metros de altura, com uma velocidade constante, qual o intervalo de tempo, não é, que demanda duas imagens consecutivas, duas fotos consecutivas. Então está aí na nossa figurinha, não é? Você tem que tomar muito cuidado. Você tem um triângulo retângulo, ele fala que o ângulo de abertura da câmera é 90 graus, do triângulo retângulo, claro, nós vamos ter que a tangente de 45 é igual a H, que é 1.000 sobre ΔX, ok? Que é aquele comprimento, não é, ali da primeira foto, né? Exatamente na bissetriz. 1.000x, então. Legal, professor, e agora? De acordo com o texto, então, a distância percorrida pelo avião entre duas fotos é o 2ΔX, ok? Menos, não é, 20% do total, 20% de 2ΔX. Legal? Então, nós vamos ter que o avião percorreu entre essas duas fotos 1.600 metros. Ora, se a velocidade do avião é constante, então nós temos que V igual a ΔS sobre ΔT, V 50, ΔS, cuidado para não confundir com o ΔS da figura, é o D 1.600 e o tempo eu não sei. Então dá um tempo de 32 segundos, o que nos leva à alternativa B. E é isso, meu amigo. Eu espero que você tenha ido muito bem nessa prova. Espero que tudo tenha dado certo, ok? Até mais. Tchau.